Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Olá, meus irmãos. Boa noite, a paz. Estamos iniciando mais um culto de quarta-feira e esse mês de maio temos separado os temas dos cultos como o tema da família e hoje não será diferente. Esse mês de maio nós separamos para falar sobre família e no dia 31, no último domingo, estaremos encerrando com o nosso Congresso da Família. Então você já vá reservando já esse horário, já vai comunicando aos seus amigos e seus contatos. E no último domingo, no nosso culto da noite, nós estaremos aqui realizando o nosso congresso, mesmo de forma virtual, online, mas nós certamente juntos como igreja estaremos realizando um grande congresso da família e eu tenho certeza que a sua família, assim como a minha, será impactada por esse congresso. Nós vamos agora ler a palavra do Senhor. Então vamos ler o verso 8 e o verso 12. Verso 8 diz assim: Nessa noite a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. O 12: Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O que nós entendemos aqui, né, irmão? A gente estava conversando quanto família sobre esse texto, que o Senhor é tão cuidadoso, o Senhor é tão tremendo, o Senhor é tão amoroso com o seu povo. E o mesmo Deus, né, que estava lá em Êxodo, é o mesmo Deus que está aqui, que está aí com você na sua casa. É o mesmo Deus que quando você clama, quando você chama, Ele vem. E nós entendemos aqui como o Senhor é cuidadoso. Por quê? Enquanto lá fora estava passando o anjo da morte, enquanto lá fora estava vendo, né, a morte dos primogênitos, de toda a espécie humana, o Senhor mandava o seu povo comer do cordeiro. O Senhor mandava o seu povo se deliciar do banquete preparado. Então, o que eu quero dizer com isso, querido? Enquanto lá fora estão acontecendo todas essas coisas, se desliga das coisas e aproveita o cordeiro que está dentro da sua casa. Quem é o cordeiro? É o Senhor Jesus. Aproveita dele, chama a sua família para cear desse cordeiro. A palavra do Senhor fala que ele prepara uma mesa para aqueles que entram na presença dele. Então, se deleita dessa mesa, coma dessa mesa, coma daquilo que o Senhor quer falar com sua família, da sua casa durante essa quarentena, durante esse processo. Então, o cordeiro está aí dentro da sua casa. E é ordem do Senhor, aqui no verso 8, né? É verso do Senhor que comamos desse cordeiro. Então se alimenta dele dia após dia. Está triste, se alimenta do cordeiro. Está feliz, se alimenta do cordeiro. Está ansioso, cancela a ansiedade no nome de Jesus e vá para, né, se alimenta do cordeiro. Então que vocês possam estar entendendo que é tempo de nós estarmos dentro da nossa casa, mas nos alimentamos do cordeiro. Amém. Esse mesmo sangue que marcava os portais e protegia as famílias, esse mesmo cordeiro que oferecia o seu sangue, também oferecia a sua carne para que ele se alimentasse. Assim como Cristo ofereceu o seu sangue na cruz para nos livrar de todo o mal, de todos os nossos pecados, ele também oferece da própria carne, oferece da sua própria vida através da sua palavra. Então que a partir de hoje, se você ainda não faz, que venhamos a nos alimentar deste cordeiro, dia após dia, da sua palavra e da sua presença que está dentro do nosso lar. Amém. sou teu lar.
você dê a mão aí a pessoa está do seu lado. Ai, que saudade de falar isso. Dê a mão aí a esse amado, essa amada que está ao seu lado. E nós vamos estar orando ao Senhor, entregando a Ele o nosso culto como oferta viva, entregando a Ele a nossa casa, a nossa família, que a sua semana possa ser abençoada em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos unidos, Senhor, como igreja, ainda que cada um no seu lar. Mas te agradecemos porque o Senhor tem nos enviado os recursos, o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, por meio da internet, estamos conectados com os nossos irmãos, estamos prestando um culto, Senhor, junto com os nossos amados, juntos com aqueles que o Senhor escolheu para estarmos juntos ali na Primeira Igreja Batista em Jardim Bom Pastor. Deus, seja com cada lar, cada família, Senhor, representada, seja, Senhor, com cada pessoa que está assistindo, prestando este culto neste momento. Ó Deus, que possamos, Senhor, não só nos preocupar em marcar a nossa casa, Senhor, com o Teu sangue, como bem foi dito, Senhor, mas que possamos também, Senhor, aproveitar, Senhor, da Tua presença, Amém, da presença do Cordeiro, Senhor, que está dentro do nosso lar, e nos alimentarmos, Senhor, da Tua palavra, nos alimentarmos de Ti, Senhor, durante esse período, para que possamos sair dele, Senhor, fortalecidos, renovados e modificados. Amém. Pai, nós te entregamos agora, Senhor, a mensagem, Senhor, que ela possa continuar a falar ao nosso coração, pois eu tenho certeza que até aqui o Senhor já falou, e o Senhor ainda vai falar aos nossos corações ainda mais. Ó Deus, por isso nós pedimos, abra o nosso coração, o nosso entendimento, para receber a Tua palavra, e que Teu Espírito Santo nos ajude a aplicá-la, Senhor, no dia a dia das nossas vidas. Sim, oramos assim, pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom. Boa noite, igreja. Saúdo vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bom estar aqui mais uma vez. Ao mesmo tempo é um pouquinho chato porque tem poucas pessoas aqui nessa noite, mas a palavra de Deus diz que onde estiverem reunidos 2 ou 3, né, 2 ou mais, ali o Senhor estaria em nosso meio. E aqui estamos eu, né, o irmão pastor Robson, com a gravação, nosso querido irmão Evelyn também aqui nos prestigiando com todo o apoio e com todo o suporte de mídia. Então convido vocês a nessa noite estar fechando seus olhos e repetindo essa pequena oração comigo nesse momento. Pai, eu te entrego o meu coração, Deus, e peço que o Senhor ponha as palavras certas, ó Pai. Não aquelas que queremos ouvir, mas aquela palavra que o Senhor quer falar conosco. Aquela palavra que nós precisamos entender, ó Pai, sobre Ti. Te agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui, Deus, na Primeira Igreja Batista em Jardim Bom Pastor, ó Deus. Encarregado de trazer mais uma mensagem da Tua parte. Fale em meu coração, ó Deus, e fale ao coração da Tua igreja. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos tratar sobre um tema que, na essência, ele parece ser simples, mas ele carrega algumas profundidades na qual nós vamos estar aprendendo aqui no decorrer da mensagem. O tema diz: lembre-se, Deus é contigo. E para introduzirmos nesse tema, para podermos entrarmos nesse tema, como ele diz, lembre-se, Deus é contigo, lembrar nos remete a memórias. O lembrar nos remete ao passado, a alguma informação que nós já carregamos conosco. Então, para entrarmos nesse tema, o nosso primeiro ponto aqui vai falar um pouco sobre a memória. Porque nós estamos nos lembrando de alguma coisa. Lembre-se, Deus é contigo. Então nós temos que nos lembrar das memórias que construímos ao longo das nossas vidas com Deus. E o que seria a memória? A memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar, evocar informações disponíveis, formada por conhecimento. Então nós temos aqui que a memória, nós carregamos a nossa memória com informações, com coisas que já vivenciamos, com coisas que já experimentamos. Então dentro de um mar de memória, como num computador, como
como em qualquer lugar que a gente possa armazenar dados e informações, assim é o nosso cérebro. E assim a gente grava aquilo que vem ocorrendo ao longo da nossa vida. Então, por que eu estou falando sobre memória antes de entrarmos na lição dessa noite? Porque é com a memória que vamos nos livrar das situações ruins do futuro. É com a memória que vamos nos apegar ainda mais em Deus. E agora que já sabemos o que é a memória, eu gostaria de também falar uma outra coisa. A nossa memória, se nós deixarmos, assim como um computador, novamente, ela pode ficar sobrecarregada. A nossa memória, quando recebe muitas informações, ela pode entrar num colapso, onde a gente ficaria perdido, onde a gente ficaria sem espaço. E quando um computador está com uma memória cheia, ele não consegue executar novas atividades, ele fica lento, ele fica travado, ele fica engessado. Já no ser humano, quando nós estamos com a memória sobrecarregada de informações, principalmente com as informações que nós recebemos o tempo todo da mídia, a tecnologia acelerou a velocidade que a informação é transmitida no mundo. Nós estamos vivendo num período que a história jamais viveu, onde a comunicação ela é instantânea. A comunicação ela rompe fronteiras em questões de segundos. Então nós estamos vivendo num momento onde nossos antepassados não sequer imaginavam vivenciar. Só que isso também traz algumas consequências negativas. Porque, por exemplo, você, nessa era da tecnologia, nessa era digital, eu tenho certeza que você não vai conseguir meditar na palavra de Deus com o celular ligado do seu lado na internet. Porque você vai estar lendo a palavra de Deus, aí daqui a pouco vai tocar o bip do WhatsApp. Alguém te mandando mensagem. Aí você está ali meditando mais alguma coisa na palavra de Deus, aí você viu que saiu uma nova notícia, ou tem alguém te ligando, te mandando um áudio, te mandando um vídeo novo, a notificação do vídeo novo no canal. Então, quando a gente está cercado de informações, é difícil manter o foco. Então, esse é um dos perigos da gente ficar cercado de informações, porque a gente ainda não está preparado para lidar com um excesso de informações. Talvez em algum dia, no nosso corpo glorificado, ao qual teremos após essa vida, a gente possa lidar com muita informação. Mas hoje, a gente ainda não consegue, e isso nos causa ansiedade, nos causa estresse, porque a partir do momento que você não consegue manter o foco, você não aprende. E quando você não aprende, você se estressa, você se aborrece. Então, nesse conceito de memória, nós temos que ter um zelo pela nossa. Precisamos cuidar da nossa memória. Porque quando a gente não mantém o foco em uma determinada atividade, a gente não consegue aprender. Então, agora já de início na mensagem, eu peço a você, se você está assistindo do celular, não tem jeito. Mas se você está assistindo da televisão, ou de algum outro meio, por um notebook, de alguma outra plataforma, se afaste do seu celular. Deixe ele lá no cantinho. Se alguém precisar falar com você agora numa emergência, a pessoa vai te ligar. Ela vai entrar em contato com você. Mas nesse momento agora, relaxe. Se desligue de todas as informações externas e vem conosco aqui meditar na palavra de Deus. De início, para falarmos sobre lembre-se, Deus é contigo, eu preciso falar sobre o homem antes da queda. Quem era o homem antes da queda? O homem antes da queda, ele mantinha um relacionamento com Deus. O homem antes da queda, ele conhecia a Deus de maneira plena.
Adão tinha conhecimento sobre Deus que a gente sequer vai imaginar um dia. Só se quer imaginar um dia nessa vida. Mas na eternidade talvez a gente contemple. Talvez não, certamente vamos aprender muito mais sobre Deus. Mas hoje nós somos limitados. Mas falando do homem antes da queda, do Adão, o homem perfeito criado por Deus, Eva também perfeita criada por Deus, eles conheciam Deus de maneira plena. E isso é provado para nós aqui em Gênesis, no capítulo de número 3, logo no versículo de número 8, nós podemos ver o seguinte, Gênesis 3, 8. E eles ouviram a voz do Senhor Deus, andando pelo jardim no frescor do dia, na viração do dia, em algumas outras versões. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então essa passagem aqui diz que Deus, ele andava entre o jardim. Deus andava entre eles. A presença de Deus era real e visível. Sabe? Era visível, era algo pleno. Então, Adão lidou com informações que a gente ainda não lida. Só que Adão foi criado perfeito, Eva foi criada perfeita. Então, nós fomos feitos para nos relacionarmos com Deus. Nós fomos criados com um DNA que nos impulsiona para perto de Deus, que nos faz procurar por Deus. A nossa natureza foi feita para encontrar Deus de alguma forma. Por isso que nós vemos por aí, diversas religiões, todo mundo naquela busca implacável de encontrar Deus. E aonde nós temos essa resposta? Aqui, o homem foi feito para se relacionar com Deus. Esse é o homem antes da queda. Um homem que no DNA dele está a busca incessante por informação. Está aí o motivo que você é curioso, que nós somos curiosos, que nós queremos aprender sobre tudo. A gente tem sede de informação, sede de conhecimento, porque isso está no nosso DNA. E Deus, ele é tudo. E Deus, ele é a fonte superior de informação. E eu te falo, na eternidade vão se passar milhões e milhões de anos. E sabe o que a gente vai estar fazendo? Aprendendo sobre Deus. Passou 3 bilhões de anos na eternidade. O que a gente vai estar fazendo? Novidade da parte de Deus. Deus, ele é infinito. Uma fonte inesgotável de conhecimento. E nós também somos uma fonte inesgotável de curiosidade. Nós sempre estamos querendo saber sobre alguma coisa. Então, o homem antes da queda foi projetado para... O homem antes da queda, ele foi projetado para buscar a Deus. O DNA dele é para que ele busque sempre por Deus. E agora nós vamos falar sobre o homem após a queda. Após a queda, alguns traumas foram gerados no homem. Um trauma específico foi gerado no homem. Consequências foram algumas. O que seriam as consequências, Wallace? As consequências. O homem tem que viver do seu trabalho. O homem tem que trabalhar arduamente. A mulher passou a sofrer dores no parto. Mesmo que seja cesariana, a mulher vai ficar tensa, a mulher vai sentir dores, vai sentir um desconforto. Isso é uma maldição que nós carregamos. Nós carregamos desde a queda. A queda gerou alguns traumas. O homem foi expulso do jardim e se tornou maldito. Aonde que nós podemos ver essa passagem? Aqui de novo em Gênesis 3. Gênesis 3, nos versículos de número 23 e 24. O Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual fora tomado. Assim, ele expulsou o homem e colocou-o no leste do jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante, que se voltava a todos os lados para guardar
o caminho para a árvore da vida. Então o homem foi expulso. E junto com a expulsão, o que ele ganhou? Ele conheceu da árvore comeu, e passou a conhecer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, e perdeu o acesso à árvore da vida, a árvore que garantia a eternidade do homem no Jardim do Éden. Ele perdeu, ele lançou mão disso. E nós carregamos essa maldição. Então nós nos tornamos mortais e malditos e condenados desde o início. Então o homem antes da queda foi feito para se relacionar. Agora o homem está expulso, está fora do jardim e com desejo de se relacionar com Deus. Mas como? Agora nós estamos longe. Nós ficamos longe, ficamos distantes. Fomos lançados fora. Às vezes talvez você tenha 10 anos de crente e não entendeu o papel de Jesus Cristo. Eu já vi pessoas que me perguntaram, Jesus não precisava ter morrido por mim, não. Por que Jesus morreu por mim, gente? Sofreu tanto, pobrezinho. Não precisava disso, não. É porque Ele te ama. Talvez você não conhecia a condenação que você carregava ou que você ainda carrega. Se você soubesse o peso que está sobre as pessoas que ainda não creem que Jesus veio para nos resgatar dessa dor, você jamais teria se feito uma pergunta dessa. Cristo, ele veio para nos resgatar dessa maldição. Então o homem se relacionava com Deus no passado. Nosso DNA nos faz buscar mais de Deus sempre. E por conta do pecado original, do primeiro pecado, nós fomos colocados para fora. Mas continuamos com a necessidade de nos relacionarmos com Deus, porque fomos criados para isso. Mas a esperança não acabou, porque nós podemos sim nos relacionar com Deus, através de Jesus Cristo. E quando o homem foi expulso do jardim, quando essa queda gerou um trauma, um desses traumas foi que nós fomos lançados no fluxo temporal. Nós entramos no que hoje chamamos de tempo. Porque no Jardim do Éden existia a árvore da vida. Onde nós tínhamos acesso à vida eterna. Aquele que comia do fruto da árvore da vida vivia eternamente. Hoje, nós não temos mais o acesso à árvore da vida nesse mundo. Como nós vimos aqui em Gênesis 3, no versículo 23 ao 24. Existem espadas cercando o jardim, protegendo a árvore da vida. Nós não temos acesso. Nós temos acesso a Cristo, que vai nos levar de volta, não ao jardim, mas à cidade, ao qual Deus está preparando para cada um de nós. Cristo, ele veio como um resgate, para nos livrar dessa maldição. E falei dos traumas que foram gerados, mas existe um trauma terrível, que é o trauma da amnésia espiritual. O terrível trauma da amnésia espiritual. Esse é um dos poucos traumas que nós falamos aqui após a queda. Nós falamos que o homem caiu, que o homem sofreu a consequência do trabalho duro, árduo, lavrar a terra. Nós vimos aqui que Eva nos trouxe a maldição das dores de parto para as mulheres. Mas um trauma terrível que aconteceu com a gente quando a gente foi expulso, quando a gente foi colocado para fora do jardim, foi o trauma da amnésia espiritual. Mas Wallace, o que seria amnésia espiritual? Falei para você sobre memória. Memória é aquele registro que temos do passado, daquilo que aprendemos, daquilo que vamos armazenando ao longo da vida. Então, entenda uma coisa. A partir do momento que Adão foi desconectado da fonte de conhecimento eterna, nós temos amnésia de quem Deus é.
Nós temos uma falta de compreensão a respeito daquele que nos criou. A gente tem até a vontade, mas a gente se esquece de quem Deus é, com muita facilidade. E por conta dessa amnésia, por conta desse trauma, nós temos sede em descobrir o mundo. A gente vê aí os cientistas pirando com teorias, com seus cálculos, com todo respeito. Eu gosto de ciência. Eu acompanho as novidades científicas. Eu acho lindo e maravilhoso. Mas eu acho que eles nunca vão saber de tudo. Nunca vão alcançar o conhecimento pleno. Assim como Adão já tinha acesso no Éden. Porque nós sofremos de amnésia espiritual. Nós não sabíamos para onde ia após a morte, até Cristo vir nos anunciar que nós temos acesso à vida eterna. Cristo nos deu uma bússola, nos apontando para onde que a gente vai se a gente obedecer os ensinamentos dele. Cristo ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Até o fim da nossa vida, Cristo vai estar conosco. Fim da nossa vida aqui, porque na outra a gente vai ser um com Ele. Seremos um com Cristo um dia. Então, a gente sabe, a gente sente a necessidade de conhecer coisas que não estão disponíveis. Porque a gente, aqui dentro do nosso DNA, a gente sente que existe coisas sobrenaturais, coisas transcendentais, coisas que vão além da nossa capacidade de compreensão, e de fato elas existem, mas não estão disponíveis para nós. Por que elas não estão disponíveis? Porque a gente sofre do trauma da amnésia espiritual. Quer que eu te lembre isso aí? Romanos 3:23. A palavra de Deus em Romanos 3:23, eu acredito que a maioria de vocês já conhecem, mas a palavra diz assim, ó: porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aqui na minha versão, na King James, ela diz privados da glória de Deus. Você sabe o que é um conteúdo privado, né? Aquele conteúdo que você não tem acesso. Sabe? Aquele conteúdo privado é aquele que você precisa pagar um preço para ter um acesso. Então a glória de Deus, ela está privada do homem. Ela não está disponível em plenitude para o homem. Só se o homem permanecer em Cristo. Aí ele tem um acesso. Mas o homem maldito, puro, herança de Adão, ele é barro e volta para o pó. E vai dormir eternamente. E não vai ter o conhecimento pleno de quem Deus é. Mas, se você permanecer em Cristo, e a palavra de Cristo permanecer em você, você conhecerá a eternidade um dia. Que é o que mais importa para o cristão, na verdade. Como o apóstolo Paulo diz, morrer, para mim, é lucro. Mas a amnésia de quem Deus é, de que Deus é poderoso, é forte, de que Deus pode nos livrar de situações difíceis, de que Deus pode nos resgatar, que Deus pode nos tirar de qualquer situação, parece que às vezes a amnésia nos ataca de uma forma que a gente fica agindo igual um rato. Irmão, o que está acontecendo aí fora é uma pandemia. Antes da pandemia surgir, eu não sabia nem o que era uma pandemia, estou sendo sincero para vocês. Mas agora que ela surgiu, parece que ela é maior do que a igreja. Eu não estou falando do fato de você se cuidar, eu não estou falando do fato da gente não ter culto aqui. Tudo bem, você está se cuidando, você está seguindo pelo caminho que o Ministério da Saúde recomenda e tudo mais. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. Nunca teve um momento na história recente em que o mundo precisou tanto dos crentes. Sabe, daqueles que oram, daqueles que sabem que é o Deus deles.
mas talvez você esteja sendo vítima da amnésia espiritual. Você está aí, mas você já esqueceu quem é o teu Deus. Você já não lembra. Mas uma coisa eu te falo, o teu Deus continua sendo o Deus do impossível. O Deus que abriu o mar vermelho. Aquele Deus que separa as águas. Aquele Deus que criou o mundo. Aquele Deus que controla todas as coisas. Ele continua sendo o mesmo. Então, sabendo que a gente tem um trauma da amnésia, e que a gente esquece de informações que estão privadas, de informações que a gente não tem acesso, sabendo que a gente tem uma facilidade para esquecer quem Deus é em sua plenitude, existe alguém que se aproveita disso, que é o inimigo. O inimigo, ele atua estrategicamente. O inimigo atua estrategicamente nessa vulnerabilidade. Sabendo que sofremos de amnésia espiritual, sabemos que a glória de Deus está privada de nós, mas o inimigo sabe quem é Deus muito bem. Muitas vezes melhor do que a gente. Ele sabe. Então, sabendo disso, ele quer trabalhar na sua mente para que você esqueça quem é o teu Deus. Mas você não pode se esquecer que o teu Deus, ele é o Salvador, o Libertador e o Protetor. Aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guarda não cochila. Não se esqueça disso. Mas o inimigo sabe que a sua vulnerabilidade é a sua mente. E ele vai te atacar para você se olhar no espelho e pensar que você é fraco. Ele vai te atacar para você dar um espirro e você desmaiar, achando que você está com coronavírus. Irmão, e se você tiver com coronavírus, ore a Deus para que você saia dessa. Eu tenho certeza que Ele é bondoso o suficiente para te poupar. Ainda mais se Ele ainda tiver obras para dar continuidade na sua vida. Se você carrega promessas de Deus sobre a tua vida, por que você vai perecer com coronavírus? Não faz sentido, irmão. O nosso Deus é o mesmo. Se Ele te prometeu A, B, C um dia, Ele vai cumprir o A, o B e o C. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da tua família. Deus não mudou. Nós é que às vezes nos esquecemos de quem Ele é. E eu estou aqui para te lembrar que o nosso Deus, Ele é poderoso. E nada pode abalar. Nada pode nos abalar quando cremos nele. Então o inimigo, ele se aproveita dessa vulnerabilidade. E a gente tem uma prova disso. Porque assim, o inimigo ele sabe que a gente sofre da amnésia. O inimigo ele sabe que se a gente não tiver conectado 100% em Cristo, a gente fica privado da glória de Deus, a gente fica privado de informações da parte do mundo espiritual. Então ele se aproveita disso. Eu vou te dar um exemplo aqui na prática, do inimigo num confronto que você até conhece. Só que talvez você não tenha lido essa passagem aqui nessa ótica, né? Que seria aqui em Lucas 4, Lucas capítulo 4, no versículo de 9 ao 12, que a palavra de Deus diz assim, ó: E ele, o inimigo, o trouxe para Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aqui nós estamos vendo o inimigo numa tentativa fracassada de tentar manipular a mente de Cristo. Porque ele pensou assim, olha, se Cristo veio como homem, ele deve sofrer da maldição que o homem sofre. Se Cristo veio como homem, ele está privado do conhecimento da glória de Deus. E aí ele quis levar Cristo para um pináculo e testar. Pináculo, no caso, seria o alto. Levou Cristo para um lugar muito alto, onde ele pudesse ter acesso à visão assim de maneira panorâmica, para poder dali
tentar Cristo através das palavras, através das promessas, através da mente, tentou trabalhar a mente de Cristo. E olha como que Cristo vai revidar aqui em Lucas 4, no versículo de número 11, de número 12, na verdade. E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, tu não tentarás o Senhor teu Deus. Então o inimigo quer manipular a mente de Cristo, e aí ele se lasca, porque ele não está falando com qualquer um. Ele não está falando comigo e com você. Ele não está tentando manipular a minha mente nesse momento. Ele não está tentando manipular a mente de um homem qualquer. Aqui ele está tentando manipular a mente do próprio Deus. O Deus Filho. Ele está tentando manipular de alguma forma, mostrar um caminho errado, uma alternativa, e Cristo responde ele com a verdade, com a palavra, com a mentalidade de quem é Deus. Cristo sabia quem ele era, porque ele era. Então, eu trouxe vocês aqui até essa passagem por quê? Porque o inimigo usa estratégias para manipular a nossa mente. A nossa mente acessa as nossas memórias. É a memória que nos dá respostas. E ao o inimigo tentar dessa maneira e fracassar, nós podemos pegar esse ensinamento de Jesus e ver, olha, Jesus combateu a desinformação com a informação. Então, querido, nesse momento, você precisa encher a sua mente com informações verdadeiras, com informações boas, com informações que te livrem na hora que o enganador vier te assolar. Você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa buscar mais de Deus. Você precisa se entronizar com aquilo que Deus está falando conosco. Só com essas informações você será capaz de escapar das artimanhas do inimigo. Entenda o seguinte: a morte, ela não é o fim. A morte não é o fim das nossas vidas. Para o cristão, a morte é um começo. A morte é um começo. Um crente, um cristão não tem medo da morte. Na verdade, talvez ele fique até tenso, mas ele tem a certeza de para onde ele está indo. De que há vida após a morte. E vida em Cristo. Vida eterna, em abundância. Estamos vendo que alguns irmãos entre os nossos estão sendo levados. Irmãos, estão indo para um lugar melhor do que esse mundo caído, do que esse mundo fracassado, do que esse mundo condenado. O mundo jaz do maligno. Não se esqueça disso. Estamos aqui e às vezes somos livres de algumas situações, sabe por quê? Porque quando o nosso Cristo subiu, o Espírito Santo desceu. E o Espírito Santo está aqui e habita em nossos corações. Somos livres de algumas situações. Vivemos alguns momentos momentâneos de paz. Mas o mundo jaz do maligno. Não se esqueça disso. Um lugar sem morte, sem dor, sem lágrimas, sem doença. Só na cidade que Ele nos prometeu. Mas enquanto você estiver aqui na terra, você é representante desse reino. Então você poderá viver paz, vislumbres de paz, vislumbres do reino de Deus. Quando nós vemos um milagre acontecendo, sabe o que esse milagre representa? Um toque do reino de Deus. Porque lá não existe doença, não existe imperfeição. Então quando o reino de Deus, através de nós, encosta
em alguma coisa dessa terra que está imperfeita, aquela coisa se torna perfeita. Essa é a lógica do milagre. Não quer dizer que o milagre tem que acontecer de maneira generalizada para esse mundo se endireitar. Irmão, a palavra de Deus não volta. Deus não volta atrás do que ele disse. Se ele falou que o mundo jaz do maligno, jaz do maligno. Então, mantenha o foco em salvar aqueles que estão ao teu alcance, naqueles que Deus colocar na tua frente, na tua vida. Pandemia está acontecendo, se Deus vai consertar o mundo. Irmão, eu queria saber se o mundo vai melhorar, se o mundo vai piorar, se o mundo isso. Jesus está voltando, o que está acontecendo? Irmão, entenda uma coisa. Se está acontecendo isso tudo, é permissão de Deus. É permissão, irmão, não adianta, você vai relutar Deus. Se você disser que não é permissão de Deus, aí você vai entrar num confronto de que Deus não pode controlar todas as coisas. Se Deus controla tudo, Ele permite. Ele permite. Mas sabe por que Ele permite? Porque é o que a gente falou lá no início. Esse mundo é condenado. Esse mundo é um mundo imperfeito. Não estamos no jardim do Éden. Estamos fora, estamos lançados em maldição. Retomando aqui o raciocínio, nós precisamos ser estratégicos contra as artimanhas do inimigo. E uma dessas estratégias nós encontramos aqui no Salmo de capítulo 119, Salmo 119, no versículo 11. Salmo 119, 11. Olha a estratégia aqui para você combater o inimigo. Tua palavra eu tenho escondido no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se você for pegar o coração na visão do Antigo Testamento, a ciência, até aquele momento, não havia compreendido que a base do pensamento humano, a base das memórias do homem, não estavam diretamente no coração, estavam na mente, no cérebro. Então, por isso que ele fala, escondi a tua palavra no meu coração. Esse coração aqui remete à memória, remete à caixa de lembranças. Então, quando o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ele fala, eu vou aprender mais de ti. Eu vou aprender mais de ti, para que num dia que eu estiver em alguma situação difícil, eu lembre de quem tu és, e tu és o meu Deus, e eu não vou me esquecer disso. Então, querido, a tua obrigação como cristão é de pelo menos, em um dia, pelo menos, ler um versículo. Cristão, está em casa, está me ouvindo? Um versículo pelo menos. Não cristão ainda que está nos assistindo, eu recomendo que você leia pelo menos um versículo. Isso vai edificar e muito a tua vida. E muito, e muito. Porque no fundo, nós temos sede pelo conhecimento de Deus, de quem é Deus. Nós temos sede em compreender quem é o nosso Deus. Então, aprendendo aqui que nós precisamos ser estratégicos através da leitura bíblica, nós também podemos ser estratégicos através da oração. Como Daniel, Daniel, ele tinha um hábito de orar pelo menos 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Daniel orava de frente para a janela, que virava, a janela aberta, ele orava ali 3 vezes ao dia. Sabe o que é essa oração? Submissão. É só para você mostrar. Deus sabe o que você quer. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que se passa aí no seu coração. Mas sabe para que Ele fala para você dobrar o seu joelho? Para você mostrar que você é submisso. Para você mostrar que a sua vida
está na mão dele, para você mostrar que em tudo você depende dele, que ele é mais importante do que o ar que você respira. Esse é o tipo de relacionamento que precisamos construir com Deus. E a estratégia da oração, que é a nossa arma, é uma das estratégias mais eficazes contra o inimigo. Porque o nosso coração, nossa oração voltada para Deus, o tempo todo vai preencher o nosso coração de paz, e de segurança e de certeza que Ele está cuidando de nós. E no nosso último ponto aqui, para a gente finalizar, aprenda todo dia, um pouco mais sobre Deus. Não só através da leitura bíblica. Leitura bíblica é a nossa fonte oficial de informação sobre Deus, mas seja um grande observador das coisas que acontecem ao teu redor. Seja um grande observador das estratégias que Deus tem traçado neste mundo. Seja um grande observador da política. Seja um grande observador da ciência. Seja um grande observador da palavra de Deus. Aprenda, porque Deus está em tudo. Deus, Ele controla tudo, Ele está inserido em tudo. Então não seja só uma pessoa passível de informação, que recebe informação, coloca no cérebro e não processa. Você precisa ser um grande observador de quem Deus é, observando as suas movimentações. E, para finalizarmos, eu queria que você gravasse algumas coisas na sua mente sobre quem Deus é. Coisas que talvez você esteja aí num estágio de amnésia espiritual que você não pode esquecer. Sabe por quê? Porque assim como Deus estava com Moisés, Deus é com você. Assim como Deus estava com Daniel na cova dos leões, Deus é com você. Assim como Deus foi com Davi ao derrubar um gigante, Deus é com você. Assim como Deus foi com Salomão, Deus é com você. Ele é contigo o tempo todo. Não se esqueça. Deus é o teu amigo, Deus protetor. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Deus é o meu baluarte, Deus é a minha salvação. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus é o meu escudo e a minha fortaleza. A nossa esperança está em Deus. Coloque isso na tua mente. Você, querido, apesar de tudo que está acontecendo, você é mais do que vencedor. E se Deus quiser, nós vamos sair dessa situação e estaremos juntos aqui numa oportunidade para glorificar o nome do Senhor. Querido, fique na paz e que Deus te abençoe. Amém. Vamos estar nesse momento orando para encerrar. Oremos. Deus, Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, ó Pai, na tua casa, meditando um pouco sobre a tua palavra. Eu venho te pedir, Deus, que tudo que foi falado aqui esteja fixado em nossos corações, ó Pai, que esteja fixado em nossa mente, para que não esqueçamos, ó Pai, nunca das tuas promessas, para que a gente não se esqueça nunca de quem tu és, para que a gente não se esqueça, ó Pai, em hipótese alguma, que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso resgatador, Deus. E eu te peço agora, Pai, toma a vida dessa pessoa que está assistindo esse culto de casa, Pai. Abençoe, ó Deus, tire toda a preocupação, ó Deus, tudo aquilo que está sufocando a mente do teu filho nesse momento, ó Pai. Que o Senhor possa lançar por terra agora em nome de Jesus e encher o teu filho com o renovo do teu Espírito Santo, e enchê-lo de paz e de alegria, ó Pai, e com todos os frutos que o teu Espírito possa conceder, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Abençoe a vida do teu servo que ficou aqui até o final assistindo essa mensagem, Deus. Em nome de Jesus, tu és poderoso
e eterno. Amém e amém. Ele é contigo onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. Lara, lara, lá, larará, lara, lara, larararará, lara, lá, lara, 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 lá, larará. Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer, no controle de tudo está, nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. Oh, oh, é maravilhoso saber que não há impossível pra Deus. Então não duvida, não. Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, que Ele pode tudo, 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 tudo. Ele é contigo onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. Lara, lara, lá, larará, lara, lara, lá, larará, lara, lara, lá, larará, lara, lara, lá, larará. É maravilhoso saber que não há impossível pra Deus. Então não duvida, não. Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Oh, oh, porque Ele é contigo onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. Lara, lara, lá, lara.